Mila, bom dia para você, querida. Vamos lá, o secretário de Estado, então, o Antony Blinken, entre outros, né, altos funcionários da administração Biden, se reuniram com o presidente do México, Obrador, e outras autoridades para discutir questões que dividem os dois países, entre elas até um pouco do que a gente estava falando aqui hoje, né, tráfico de drogas e armas e a gestão de níveis recordes de imigração. Mas parece também, que é outra coisa que eu queria que você comentasse, essa história de que Biden vai ampliar o muro na fronteira com o México para barrar os imigrantes. Mila, bom dia. Bom dia, Vivi. Dá para acreditar? A questão da imigração, a questão da fronteira é uma questão do governo federal, é uma questão do Joe Biden, da alçada federal, mas que obviamente respinga nos estados, nas cidades. Lembra que eu falei aqui semana passada do alto custo de vida em Nova York por causa da inflação, crise econômica, guerra na Ucrânia, pandemia, um monte de fatores, mas a conta chega para os imigrantes, né? A gente tem visto aí nas últimas semanas várias manifestações, protestos contra imigrantes. A própria governadora de Nova York, democrata, o prefeito de Nova York, democrata, culpando o Biden, chamando pelo nome mesmo, falando: ei, Joe Biden, você tem que resolver isso. Porque muitas dessas cidades americanas que estão recebendo grandes números de imigrantes não estavam preparadas para esse fluxo. E, mais importante, as leis americanas, federais, né, mais uma vez, são obsoletas, não acompanham as mudanças nas ondas migratórias. Então, num momento como o atual, em que tem vagas de trabalho ainda nos Estados Unidos, vagas abertas há meses, não tem como a gente aproveitar a vinda desses migrantes porque eles não têm autorização de trabalho. Então, na verdade, a questão não é apenas o fluxo aumentou e essas pessoas vieram sem os governos estarem preparados. A questão é que os governos não têm como se preparar porque a lei os restringe. Então, dando crédito, o Biden até tentou resolver esse problema. 3 semanas atrás, mais ou menos, deu asilo para cerca de 100 mil venezuelanos, abriu esse chamado TPS, que é o Temporary Protected Status, status temporariamente, de proteção temporária, né? Por exemplo, eles usam isso, teve o terremoto no Haiti, aí as pessoas precisam de abrigo aqui, eles dão asilo. Então, é uma coisa que é muito típica e muito histórica, né? Faz parte da identidade americana, digamos assim. Mas, quando o Biden fez isso há 3 semanas para os venezuelanos, mais gente caiu em cima dizendo: isso só vai estimular mais gente a vir. Então o Biden ficou numa situação política complicada. Ele tem que anunciar que ele está tomando alguma medida, a responsabilidade é dele, a pressão não vem só dos republicanos, está vindo muito, muito fortemente do próprio Partido Democrata. Então ele anunciou como solução expandir o muro na fronteira e começar a deportar milhares de venezuelanos. Lembrando que Obama foi super criticado pela imigração, principalmente por ativistas em defesa dos direitos dos imigrantes. O Biden se distanciou disso durante a campanha, disse que com ele ia ser diferente, que essa era a coisa em que os dois não concordavam, chamou o muro do Trump de ridículo, de algo que não serve para nada, e agora está aí construindo mais um pedaço ali no sul do Texas, perto de McAllen. Aí você tem mais contradições. A gente, aqui nos Estados Unidos, né, todo mundo fala mal da Venezuela, reconhece o caos em que o país vive, mas manda as pessoas de volta para lá. Ou seja, de novo, contrariando a história americana, a política de asilo dos Estados Unidos. Antes havia poucos venezuelanos aqui, agora, para vocês terem uma ideia do tamanho desse fluxo, eles são a segunda maior nacionalidade estrangeira no país, atrás só dos mexicanos. Só no mês passado foram 50 mil. E o Biden tentou justificar essa ideia aí do muro, dizendo que ele não tem como usar o dinheiro para outra coisa, que o dinheiro foi destinado à construção do muro. Mas a verdade é que, em resumo, ele está construindo o muro que foi o símbolo da campanha do Trump. Imagina o gás que isso vai dar para a campanha do Trump. E tudo num dia em que, como você falou, Vivi, 3 dos principais líderes do governo Biden estavam no México justamente para discutir a questão da fronteira.